Bom dia, alunos do oitavo ano. Como vocês estão? Tudo bem? Professora Luciana, português. Hoje estarei como mediadora do professor Mauro, que trabalhará a videoaula de vocês sobre trilhos e trilhas. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez pelo Centro de Mídias com a nossa aula sobre trilhos e trilhas. Antes de começar a aula, eu queria pedir para vocês que fossem até o cantinho lá onde está guardado seu caderno, pegasse o caderno, caneta, lápis, borracha. Vamos precisar disso tudo ao longo da aula, tá? Então, vai lá, levanta, dá aquela corridinha básica até o caderno, pega lá, abre ele na matéria de língua portuguesa e depois que terminar a quarentena, essa questão da pandemia, mostre todas as atividades que fizemos hoje para o seu professor. Ele deve estar ansioso para reencontrar você. Certo? Então vamos seguir a nossa aula. Na tela o tema trilhos e trilhas. Para orientar o seu professor, né? As habilidades que faremos hoje será utilizar, ao produzir diferentes gêneros textuais, conhecimentos linguísticos e gramaticais, né? Aula para o oitavo ano sobre trilhos e trilhas, tá ok? Vamos lá? Caderno na mão, lápis na mão, vamos lá então? Organizar nossa aula. Quais são os objetivos da aula de hoje? De maneira bem tranquila, vamos nos organizar. Objetivos da aula de hoje. Localizar informações nos textos. Relacionar diferentes gêneros textuais dentro de um mesmo tema. Perceber a coerência no desencadeamento de ações que permitem uma sequência lógica no decorrer de um texto. Relacionar imagem e texto. Relacionar os aspectos linguísticos e gramaticais em gêneros textuais apresentados. Nossa, vamos ter muito trabalho hoje, hein, gente? Vamos lá, então? Sem perder tempo, vamos para a primeira atividade. Para essa atividade, por favor, separaremos 2 minutinhos e anote no seu caderno e escreva lá, para cada carga, um vagão. Nós leremos um texto chamado Para cada carga, um vagão. Este será o título. Mais uma vez, para cada carga, um vagão. E as perguntinhas para você são estas. O que o título apresentado sugere? Qual tema será abordado neste texto? Que texto será apresentado? Um conto? Uma crônica? Um poema? Você tem 2 minutos, anote sua resposta no caderno e interaja no chat. Vamos lá?
Então, olha só, verificando as respostas que foram colocadas, professor, na primeira questão que está o que o título apresenta sugere, colocaram aqui que é referente à sobrecarga, Carga. né? A importância Bacana. das cargas. E quando falam qual o tema que será abordado nesse texto, sempre fala que é uma coisa referente à carga, a trens. Então, é importante notar que neste momento, como se trata de uma pré-leitura, não existe resposta certa ou errada, né? Nós não lemos o texto ainda, vamos chegar nele. Então, estamos especulando sobre o que vem a ser o texto. Sempre que formos ler um texto, um livro, uma reportagem ou o que for, é importante a gente, antes de chegar ao texto, ler o título, né? Pensar a respeito dele. Então, vamos ao texto? Na tela. Para cada carga, um vagão. Acompanhe a leitura. À medida que a variedade de cargas transportadas por meio de ferrovias foi aumentando, novos vagões foram desenvolvidos com base nas particularidades de cada carga. Para cada tipo de carga, um tipo de vagão. À medida que a variedade de cargas transportadas por meio de ferrovias foi aumentando, novos vagões foram desenvolvidos com base nas particularidades de cada carga. Assim, criou-se uma diversidade de vagões circulando nos trens de carga mundo afora. Os minérios, por exemplo, são transportados em vagões gôndolas e nos vagões hoppers abertos. Produtos ensacados e mercadorias no geral são carregados nos vagões fechados, também conhecidos como box. Granéis, açúcar, milho, soja, enxofre, etc., por sua vez, são levados nos hoppers fechados. E por aí vai. Na sequência, na história mais recente, dois personagens têm sido presentes, o container e o pallet. Tendo em vista a circulação de mercadorias em containers e em pallets, vagões foram adaptados ou desenvolvidos para suprir a necessidade desse transporte. No caso dos containers, vagões plataforma foram adaptados e também foram fabricados os chamados vagões porta-container. Para o transporte dos pallets, foram desenvolvidos os vagões outdoor, também conhecidos como cider, em que a lateral é aberta para permitir o acesso de empilhadeiras ao interior do vagão, o que garante a movimentação ágil dos pallets. Notem que no ladinho direito ali tem um linkzinho, né, bem bacaninha. Então, gente, vamos lá? Vamos passar para o texto 2. O texto 2 é um texto não verbal, em que aparecem, na tela, por favor, duas imagens. Ao lado esquerdo, um vagão aberto, um vagão, e ao lado direito, vagões mais fechados, né? Trilhos, né, dos dois, né? Então, seguindo adiante, vamos para as nossas atividades. A primeira pergunta, você terá 2 minutos para responder. Responda no seu caderno. Não se preocupe em copiar, fique tranquilo. Anote apenas as respostas, ficará muito mais dinâmico para você. Pergunta 1. Você terá também 2 minutos, tá? Para você escrever e interagir no site, no chat, tá bom? A relação entre os textos 1 e 2 é de que para cada tipo de carga existe um vagão específico que pertence ao mesmo gênero textual. B. C. Abordam sobre meios de transporte. Ou letra D. São veiculados em jornais. Que para cada tipo de carga existe um vagão específico. B. Que pertence ao mesmo gênero textual. C. Abordam sobre meios de transporte. D. São veiculados em jornais. Desculpe que na letra A está faltando uma palavrinha aqui. Que para cada tipo de carga existe um vagão específico. Tá certo? Então, 2 minutinhos para vocês. Já já a gente volta. Interajam no chat e não esqueçam de anotar no seu caderno as respostas que vocês acharem corretas. Tá certo? Até daqui a pouquinho.
Então, olha só. A resposta que foi colocada para nós, a relação entre os textos 1 e 2, professor, é sempre quando tem alternativas, tem uma pegadinha, não é mesmo? Porque os alunos observaram as alternativas e colocaram uma alternativa apenas. Uma ou outra alternativa. Uma só escolheram? Uma Nossa. alternativa. Mas a maioria dos alunos, quando colocaram as alternativas, escolheram entre as corretas. Ah, que ótimo. Pouquíssimos alunos colocaram a alternativa que não corresponde à resposta correta, certo, professor? Então, nós temos ali 3 respostas. E das 3 respostas, a letra A, que para cada tipo de carga existe um vagão específico, é possível. A letra B, que pertence ao mesmo gênero textual, não, porque um é um gênero verbal, outro não verbal, né? Um é uma reportagem. C, abordam sobre meios de transporte? Sim. São veiculados em jornais? Sim, tanto a imagem quanto o texto, né? Então, a única resposta que não poderia ser é a alternativa B, tá? Seguindo para a questão número 2, tá? Para essa questão, teremos apenas 1 minutinho, tá certo? Observe os links colocados no texto. Para cada carga, um vagão, e de acordo com as informações nesses links, pode-se concluir que o suporte de veiculação, ou seja, onde foi veiculado esse tipo de texto, tá certo? Em uma revista, A. B. Em um panfleto, C. Um jornal digital, ou D, um livro. Não esqueça de anotar no seu caderno a resposta que você achar correta, tá certo? Então, para essa pergunta, 1 minutinho. E não esqueça de interagir no chat, tá certo? Vamos lá? Olha só, professor, a resposta que os alunos colocaram aqui, eles estão entendendo muito bem qual é um suporte de veiculação. Que bom, porque que ótimo. pode-se dizer que todos os alunos acertaram a resposta. Eles colocaram um jornal digital. Perfeito, esta é realmente a resposta certa, né? Então, estamos na mesma página, estamos acompanhando a aula. Então, a próxima pergunta não é uma pergunta, são 2. Então, olho na tela, o texto para cada carga, um vagão, ele é o quê? Um artigo de opinião, B, uma notícia, C, uma reportagem, D, um conto. E a pergunta 4, qual é o tema do texto 2? De novo, não esqueçam de anotar no seu caderno a resposta correta. E para essas 2 perguntinhas, teremos apenas 1 minuto para você responder, tá certo? Então, vamos lá.
Olha só, professor Mauro, que maravilha, os nossos alunos estão participando. E para essa resposta da questão 3 que o senhor colocou, todos os alunos acertaram. Um ou outro aluno colocou uma notícia, mas a maioria dos alunos foi uma reportagem, letra C. Então, é normal as pessoas confundirem reportagem com notícia. Na sequência da aula, trataremos mais sobre isso, tá certo? Então, e com relação à pergunta 4, qual é o tema do texto 2, das imagens? Alguém respondeu? Alguém colocou alguma resposta correta? Algo pertinente? Olha só, professor. Referente à resposta da pergunta 4, há alguns até que colocaram uma narrativa, mas pouquíssimos alunos responderam. Eles não estão observando muito bem as imagens que estão aparecendo aí na tela. Talvez no celular, né, tenha ficado bem pequenininho, né? Quem esteja acompanhando pelo celular, pelo aplicativo. Na realidade, são as duas imagens de vagões, né? O tema ali seria um meio de transporte, seriam trens, locomotivas, né? Então é isso. Mas tudo bem, vamos dar sequência à aula. Na tela novamente, por favor, vamos aprofundar o gênero reportagem. Então, numa reportagem, qual é a definição de reportagem? Aprofundamento da notícia, né? Com detalhes mais significativos sobre determinado assunto. Onde ela é publicada, veículo de publicação, na mídia falada ou escrita. Qual é a linguagem? Numa reportagem, a linguagem é formal e objetiva. De novo, não se preocupem em copiar, tá? Preocupem em assimilar as informações. Se você estiver com o seu aplicativo aberto, com o seu celular, tira um print da tela, fica mais tranquilo para você, tá certo? A linguagem formal e objetiva. Temas, os temas diversos, né? Como sociais, políticos, culturais. Uma reportagem, ela fala sobre tudo. O conteúdo, a interpretação dos fatos e dados narrados. Qual o objetivo de uma reportagem? Informar e promover a reflexão sobre determinado assunto. Numa reportagem, os textos são mais extensos que a notícia. Podem ser informativos, descritivos, expositivos, narrativos ou opinativos. Quer dizer, numa reportagem, a notícia pode tanto informar, quanto descrever, quanto expor, narrar ou dar uma opinião. Ou seja, uma reportagem é uma notícia com mais profundidade. Tá certo? Então, agora nós leremos um outro texto intitulado Os Desafios da Mobilidade Urbana. Muita paciência com esta aula, como é uma aula de textos, teremos que ler, né? Então, acompanhe a leitura. Os Desafios da Mobilidade Urbana. O problema com mobilidade urbana é um dos grandes desafios enfrentados pelas grandes cidades do mundo e, no Brasil, não é diferente. Uma das soluções para enfrentá-lo é a utilização de diferentes modais de transporte, reduzindo assim a priorização de carros. Dentre os modais de transporte mais populares, temos a bicicleta, o trem, o metrô e o carro, os quais não atendem à demanda das grandes cidades. Como alternativa aos modais já citados, temos o veículo leve sobre trilhos, o VLT, e o Bus Rapid Transit, BRT. Dando sequência, veículo leve sobre trilhos, o VLT, é o veículo que se utiliza de trilhos para seu deslocamento e é movido a energia elétrica, gerando assim menos impactos ao meio ambiente, uma vez que utiliza energia limpa e renovável. Bus Rapid Transit, o BRT, é um sistema de ônibus que comporta maior número de pessoas e circula em uma via exclusiva, separada dos outros veículos. Por ser um ônibus convencional, usa o diesel como combustível, que é danoso ao meio ambiente por emitir gás carbônico. Embora mais poluentes, o BRT é pelo menos 50% mais barato que o VLT e sua implantação é mais rápida e fácil. Para que todo o sistema seja de fato eficiente, é necessário que haja a integração com os outros modais, ou seja, que estações de trem e metrô, bem como os terminais de ônibus, estejam interligados com o BRT e o VLT. Jornal Acontece Aqui. Então, nós percebemos nesse texto qual é o assunto, estamos voltando para o mesmo tema, né? E na sequência teremos uma outra atividade, né? Estamos deixando para você construir informações a partir do que nós estamos colocando aqui através dos textos. Então, vamos organizar o nosso pensamento. Então, olho na tela. Escolhendo as informações. Imagine que você escreverá uma reportagem para uma revista que aborda assuntos relacionados ao meio ambiente.
O tema desta reportagem é alternativas sustentáveis e viáveis para o transporte público. O que seriam alternativas? Seriam opções, né? Opções sustentáveis, opções que não ferem, que não danam o meio ambiente. E que também sejam viáveis, sejam possíveis de serem realizadas para o transporte público. Considerando o tema, você terá 3 minutinhos para responder. Letra A. Quais informações são importantes para ampliar o tema? Letra B. Onde ou com quem tais informações podem ser encontradas? E letra C. Você acredita que essa reportagem promoverá mudanças de comportamento e conscientizará os leitores? Por quê? Então, melhor, além de 3 minutinhos, vamos dar 4 minutinhos para você responder essas questões. Não esqueça, anote no seu caderno, coloque lá tudo bonitinho e interaja com o chat, tá certo? O chat vai abrir e você pode colocar aquilo que você respondeu no caderno no chat. Converse com a gente, estamos aqui ansiosos pelas suas respostas, tá certo? Vamos lá?
Então, alunos, olha, a participação de vocês é muito importante realmente nas questões. Só que vocês têm que observar com um pouquinho mais de atenção, né, o que está sendo perguntado. A maioria dos alunos colocaram aqui como se fosse uma alternativa, colocaram a alternativa C. Mas, na realidade, não são alternativas. Agora, vocês teriam que ler realmente com bastante atenção para responder cada uma dessas questões. Mas muito obrigado pela participação. Não, que é isso, continuem participando, mas a gente está aqui justamente para orientar em relação a isso. Olha só, na pergunta A, quais as informações são importantes para ampliar o tema? As informações seriam em relação ao transporte, né, alternativas sustentáveis de transporte, outros meios de transporte, mais informações sobre veículos, transporte, informações sobre combustíveis limpos, né, combustíveis que não agridam o meio ambiente. Na alternativa B, onde ou com quem tais informações podem ser encontradas? Olha, com quem nós nos informaríamos sobre os meios de transporte numa cidade? Recorrendo à prefeitura, à Secretaria de Transporte, né, as empresas de ônibus, engenheiros, né, arquitetos, pessoas que pensam a cidade. Letra C. Você acredita que essa reportagem promoverá mudanças de comportamento e conscientizará os leitores? Sim, a função de uma reportagem é gerar reflexão. Então, é claro que geraria uma mudança de comportamento e conscientizaria os leitores, né? Então, gente, vamos caminhar para a nossa última atividade. Para a nossa última atividade, ou para as nossas últimas atividades, temos mais um texto para ler, tá certo? Então, me acompanhem. Pessoas morreram após descarrilamento de trem no interior de São Paulo. Pelo menos 6 pessoas morreram e 8 ficaram feridas após descarrilamento de composição que transportava grãos de café. 7 vagões carregados de grãos de café descarrilaram na tarde de ontem, dia 15, em Curralina, 410 quilômetros a oeste da capital. Os vagões caíram sobre diversas casas na zona urbana e equipes de resgate dos bombeiros e defesa civil ainda trabalham no local, em busca de vítimas sob os escombros. O acidente ocorreu às 13 horas, na altura do cruzamento das ruas 98 e 102, no bairro Vitorino de La Sierra, próximo ao centro da cidade. No local, não há muros de proteção entre a malha ferroviária e as casas, que ficam a menos de 20 metros de onde passam as composições. Segundo relatos dos moradores, o trem trafegava em velocidade acima da normal antes de descarrilar e que diversos dormentes dos trilhos estavam apodrecidos há muito tempo. É uma irresponsabilidade o que ocorreu aqui hoje. Pessoas morreram. Perdi 2 amigos. Um deles até havia alertado sobre o problema na malha e nada foi feito, disse o senhor J.A.F., 57 anos, antigo morador do bairro. Cobraremos uma resposta dos responsáveis. Queremos saber por que o trem estava tão rápido e por que, após descarrilar, o trem não parou, a ponto de quase atravessar para o outro lado da quadra, disse AFG, 37 anos. O Corpo de Bombeiros ainda busca por sobreviventes sobre as ferragens e toneladas de grãos de café, segundo o coronel Sérgio Peralta, comandante da corporação. Havia ainda corpos para serem resgatados. As equipes de resgate trabalham com caminhões e máquinas retroescavadeiras para retirar os entulhos e liberar os corpos. A expectativa é de que, a partir das 15 horas, um guindaste auxilie na retirada dos vagões para facilitar as buscas. Após a tragédia, diversos moradores se reuniram para debater a situação e para elaborar um documento cobrando explicações e respostas sobre o ocorrido. Equipe de redação, jornal Acontece Aqui. Para esta atividade, nós vamos interagir de maneira mais dinâmica, tá? Temos pouco tempo para terminar a aula, então vamos para a tela. Agora, o texto que você acabou de ler interaja no chat. Esse texto que nós lemos, ele é uma entrevista, uma notícia, uma reportagem ou um artigo de opinião? Hein, professora? Existem respostas, professora Luciana? Olha só, professor Mauro, as respostas que estão sendo colocadas aqui para nós está entre a letra B e a letra C. Exatamente. Esse texto que acabei de ler para vocês, ele é uma notícia. Uma notícia. Questão 6 da nossa aula de hoje. Para essa questão, daremos 1 minutinho para vocês responderem. Falso ou verdadeiro? Coloque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações a seguir. Tá? 1 minutinho. Os textos a seguir, os textos de uma notícia são extensos? Falso ou verdadeiro?
A notícia é veiculada nos meios de comunicação? Falso ou verdadeiro? A linguagem utilizada na notícia é coloquial, isto é, do dia a dia? Falso ou verdadeiro? A notícia possui uma linguagem formal, clara e objetiva? Falso ou verdadeiro? Os fatos publicados em uma notícia são fictícios. Então, para você, 1 minutinho, vamos lá? Então, vamos lá para a correção. Notem que você não precisa estar copiando as frases, fiquem tranquilos, mas assim, participando da atividade. E no chat agora fica meio complicado, né? VF, VF e tal. Mas assim, vamos participando, tá? Lembrem que eu falei, utilizem o caderno. Os textos de uma notícia são extensos? Falso. Geralmente os textos de uma notícia são mais curtos, né? A notícia é veiculada nos meios de comunicação? Sim, a notícia é veiculada nos meios de comunicação. Verdadeira. A linguagem utilizada na notícia é coloquial, isto é, do dia a dia? Não chega a um padrão enorme de formalidade, mas ela não chega a ser coloquial, ela é um pouquinho mais formal, tá? A notícia possui uma linguagem formal, clara e objetiva? Verdadeiro. Clara e objetiva. A notícia busca informar de maneira bem objetiva. Os fatos publicados em uma notícia são fictícios? Não. Dizer que uma notícia é fictício é uma coisa absurda. Uma notícia tem que ser algo verdadeiro, né? Então, essa última afirmação está falsa. Sequência para você que gosta de acompanhar direitinho. F, V, F, V, F. Falso, verdadeiro, falso. Tá bom? Então, mais uma questão para você. A gente responde aqui de maneira bem clara e objetiva. Questão 7. O tempo verbal predominante na notícia apresentada é qual? O pretérito, o presente ou o futuro? Bom, voltando para mim, na notícia que apresentamos, a notícia ela mescla entre dois tempos verbais, o pretérito e o presente. Note que essa função torna a notícia muito mais atuante, muito mais dinâmica. Aquilo acaba de acontecer. Notem, ainda estão procurando vítimas, né? E as coisas estão acontecendo. A notícia ela tem que ter o frescor da atualidade, né? Então, na tela, contextualizando. Diante do fatídico acontecimento com o descarrilamento de um trem de cargas noticiado pelo Jornal da Cidade, imagine agora, querido aluno do 8º ano, que você é um dos moradores da vizinhança e gostaria de saber os motivos do acidente. Complete a carta que apresentaremos a seguir, que exige as devidas explicações a respeito do fato. Interaja no chat, talvez não vai dar tempo de interagir no chat, mas vamos lá. A carta é essa aqui. Na tela, não sei se quem está no celular consegue ler direitinho, mas vamos lá. Local, data, prezado senhor. No dia 15 de fevereiro de 2019, por volta das 13 horas, uma composição carregada de grãos. Aí você vai colocar o que aconteceu, porque a sua carta vai exigir providências. Então, o que aconteceu com a composição? O que aconteceu com o trem? Então, escreva. Diante do exposto, exigimos o esclarecimento dos seguintes pontos. O que é que você exige que seja feito a partir do que ocorreu? Você exige que providências? Exige que informações? Tá? Então, é necessário que você faça uma carta direcionada a alguma autoridade. Você, por favor, faça isso no seu caderno
e apresente para o seu professor assim que as aulas retornarem. Aí ele dá uma lidinha e dá uma corrigida, tá certo? E confere as informações que você colocou. Vamos dar para você mais 2 minutinhos para que você consiga acompanhar esta informação, né? Coloque na tela, por favor, para que você consiga acompanhar o que está pedindo. Então, prezado senhor, a quem se direciona a carta, no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta das 13 horas, uma composição carregada de grãos. E aí você, diante do exposto, exigimos o quê? Esclarecimentos? Então é isso. Você tem 30 segundinhos para você poder organizar isso, tá certo? Vamos lá? Ah, que pena, né, que estamos finalizando a nossa aula. Mas tudo bem, deu para aprender um pouquinho, não deu? Não esqueçam de apresentar essa atividade para o professor, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Então, se você ficou na dúvida com a última atividade, procure essa aula nas outras mídias, né, Facebook, aí você consegue ver direitinho essa última parte e consegue fazer direitinho no seu caderno. Foi um prazer estar aqui com você hoje, tá certo? Então, um grande abraço, não se esqueça de ficar em casa e colaborar em tudo para que esse momento passe de maneira bem dinâmica e de maneira bem rápida, tá certo? Então, um grande abraço para vocês, tchau, tchau. Tchau, tchau.